Olá! Hoje começamos oficialmente uma nova fase nesse canal do YouTube, que até então só tinha alguns vídeos gravados, e a gente tem aqui a tentativa de um cenário ainda que tá em construção, mas eu não queria usar a falta de cenário como desculpa para não iniciar esse projeto, e cá estamos nós. Vídeo a vídeo vocês vão ver esse cenário tomar forma, então vocês vão poder acompanhar essa evolução. Esse vídeo é o primeiro dessa nova fase e talvez um dos mais importantes, porque basicamente esse tema é a motivação principal desse canal existir. Eu vejo no meu dia a dia muitos empreendedores, empreendedoras, principalmente empreendedoras, que têm muitas resistências e dificuldades de colocar ideias e projetos no mundo. E eu acho que meu maior objetivo como fotógrafa é ajudar essas pessoas a dar voz às coisas que elas acreditam. Inclusive, eu mesma procrastinei a gravação desse conteúdo aqui por meses e meses e fiquei a semana inteira sofrendo antes de sentar aqui de fato para gravar esse vídeo. E é sobre fazer as coisas apesar do desconforto que a gente vai falar hoje. Eu não sei exatamente por que a gente tá aqui, mas existe uma boa parte do mundo que tem uma chama ali criativa dentro de si. E eu não tô falando necessariamente de pessoas que são artistas, mas todo mundo que não é um monge e vive isolado no alto de uma montanha, eventualmente vai precisar criar. Vai precisar colocar coisas no mundo, vai ter ideias, vai ter planos, e isso é uma coisa que faz parte da vida. Eu vejo a criatividade como uma saída da vida mediana. Porque quando a gente se conecta com esse poder criativo, e não importa o que você faça da sua vida, a gente evolui, a gente cresce. Um matemático que resolve uma equação, ele está sendo criativo. Quando um biólogo descobre uma forma de equilibrar um ecossistema, ele está sendo criativo. Quando um engenheiro tem uma ideia para criar uma planta, ele está sendo criativo. Um pedreiro numa obra, um banqueiro que precisa conquistar um cliente, um vendedor... Todo mundo se beneficia da criatividade. Se você é uma pessoa que não precisa criar nada em nenhum contexto, talvez esse vídeo não seja para você. Agora, se você é uma pessoa que tem aí várias ideias, vários projetos na gaveta, vê outras pessoas colocando coisas no mundo e pensa, puta merda, poderia ser eu. Esse vídeo pode te ajudar. Meu objetivo aqui é falar sobre a experiência que eu tenho fotografando pessoas há 18 anos, sobre vivências, sobre percepções, sobre o que eu já li a respeito, sobre o que eu ouvi de pessoas que eu admiro e acompanho. Então é um compilado de várias informações. Eu não sou psicóloga, nem tô aqui para falar nada além da minha opinião. Agora, se você é uma pessoa que tem um trauma profundo, um bloqueio, e isso é um sofrimento real para você, aí você deve procurar um tratamento com algum profissional adequado. Mas para quem só precisa daquele empurrãozinho, fica aqui comigo que talvez algo que eu fale aqui pode te ajudar. Tem uma frase da Elizabeth Gilbert que eu adoro, que é: todo mundo tem tesouros escondidos dentro de si, e simplesmente a gente não tem mais tempo para pensar tão pequeno. Tá, mas por onde eu começo? Sempre que a gente vai colocar algo no mundo, a gente começa pela motivação. Mas tem dois erros principais que a maioria comete. E eu vou explicar. O primeiro erro é pegar emprestado a motivação alheia. Você olha a vida do fulaninho e pensa, eu quero isso aqui pra mim. Logo, eu vou fazer o que fulaninho tá fazendo. Sem você olhar pra dentro, sem se conectar com a sua vida, e aí a motivação alheia vai só trazer frustração. Você acha que você precisa copiar o outro para ter o resultado que o outro tem. Só que você não vê o processo do outro, você não tem a vida do outro, você não tem as habilidades do outro, e aí você se compara de um lugar completamente injusto. O segundo erro é colocar a motivação no resultado e não ter um porquê muito bem definido, uma visão para sustentar essa motivação. Já dizia aquele livro do Simon Sinek? Comece pelo porquê. Eu não sou muito fã do livro em si, eu acho que é um livro que poderia ser uma newsletter no Substack, mas a ideia é muito boa e o TED Talks também tem um bom resumo, eu acho que vale a pena assistir, eu vou deixar aqui na descrição. Esse conteúdo mesmo aqui, por exemplo, se eu focar em criar um conteúdo aqui pro YouTube para ter views, para ter clientes, para ser uma youtuber grande de sucesso, para ter relevância, para ter autoridade, provavelmente eu vou me frustrar muito rápido e eu não vou sustentar esse processo. Agora, se eu focar em, de fato, me conectar com as pessoas que estão aqui assistindo, criar algo que eu acho que pode ser útil para alguém, poder fazer alguém ter mais coragem, fazer alguém tirar um projeto da gaveta, ou só fazer você pensar um pouquinho diferente, eu já me sinto realizada de alguma forma. A motivação, ela não é o resultado, ela é a criação em si. A gente vive num mundo muito movido já a resultado e a gente esquece que na maioria das vezes o processo em si já é rico, já é interessante, ele já é generoso com a gente. E é aquele clichê, né? Dizer que 50 pessoas que se inscreveram aqui no canal parece pouco, mas cara, 50 pessoas numa sala te ouvindo é um número bem significativo. E se você acrescentar algo na vida de uma pessoa por semana, isso já é um movimento e tanto. Por isso que a generosidade de você compartilhar deve ser a sua principal motivação e prioridade. É colocar foco no que realmente importa. Né, Oliver? E o nosso ego, a nossa vontade de ser importante,
deveria ficar em segundo plano. E eu questiono até se de fato a nossa importância deveria importar de alguma forma. A gente se dá importância demais na grande maioria das vezes. E aí nessa de ficar preocupado demais com o que os outros vão pensar, com o que não tá perfeito ainda. Ai, tá faltando cenário, microfone, uma roupa nova, cortar o cabelo, ai, uma luz, uma câmera, ou qualquer desculpa que você dá para não fazer o que você gostaria, você deixa o tempo passar e não se permite nem mesmo começar. Ou comece e para, e aqui eu sei bem, porque eu vivi isso com muita frequência nesse caminho de exposição aqui nas redes sociais e criando conteúdo. Inclusive, esse vídeo existe para eu mesma me lembrar de tudo isso. Porque a verdade é que a gente esquece. A gente vê um vídeo, uma aula, um curso, se enche de motivação, de vontade, de inspiração. Inclusive, isso é o que mais acontece com todo mundo. E aí a gente até escreve um roteiro, faz um super planejamento, enche a parede de post-it, e você já fez isso que eu sei. E larga tudo no meio. É aqui que a maioria das pessoas para. Mas esse vídeo aqui não existe só para te motivar. Não existe para te dizer que você precisa acreditar, vencer, ser forte, acordar às 5 da manhã e ter gratidão. Não, esse vídeo não é só um vídeo inspirador. Ele é um vídeo para te trazer ferramentas. Para na hora que você quiser jogar tudo pro alto, você lembrar desse vídeo e falar: hoje não, querida, hoje eu não vou desistir dessa merda, eu vou sentar aqui para gravar. E a primeira coisa que acontece quando a gente toma a decisão de criar algo é a resistência, o medo. O medo chama todas as nossas sombras e chama todo mundo ali para tomar um cafezinho. Eu não sei se você está familiarizado com esse termo, mas Jung chamava de sombra aqueles aspectos de nós mesmos que ficam escondidos ali da nossa consciência. Coisas que a gente reprimiu, que a gente sente vergonha, que a gente aprende que a gente não deveria sentir ou ser, e até qualidades nossas que por algum motivo a gente não se permite reconhecer porque foi perigoso em algum momento para nossa sobrevivência. Quando a gente é criança, a gente tem muito pouco medo. A gente é ousado, destemido, corajoso, a gente confia sem dó. Todo mundo que já observou uma criança consegue perceber essas características. Mas em algum momento da vida, algumas crianças, infelizmente, muito mais cedo do que outras, a gente começa a lidar com a sensação de inadequação. A gente começa a perceber que aquela sensação de segurança que a gente tinha quando a gente era bebê vai se dissolvendo quando a gente começa a ser exposto para o mundo. A gente começa a ter essa sensação de que a gente precisa agir de forma X ou Y para a gente ser amado, para pertencer. E a gente vai mudando a nossa identidade em cima de como o nosso mundo vai se desenvolvendo. Se você questiona algo, é punido com violência e autoritarismo. Se você sente ciúmes do seu irmão, você é uma criança ruim. Se a gente tem um pai crítico, a gente aprende que a gente precisa ser perfeito. Se todo mundo da família tem problemas financeiros, você se sente mal por não ter. Se todas as suas amigas casaram, você se sente mal por estar solteira. Enfim, são infinitas as coisas que a gente agrega à nossa identidade simplesmente para sermos aceitos e amados. Fora isso, também podemos incluir os traumas que vivemos, as rejeições, às vezes que a gente se sentiu sem base, solitários, desamparados, desrespeitados e não soubemos lidar com isso. E isso vai criando crenças, percepções, historinhas que a gente conta sobre si mesmo e que vem à tona quando a gente começa a pensar e se movimentar para criar algo. Ah, eu não sou boa com isso, se expor é perigoso, o que vão pensar de mim? E se eu falar alguma besteira, vão me achar incompetente, vão perceber os meus defeitos, eu vou ser uma vergonha, vou ser uma decepção, blá 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 blá, qualquer coisa que a gente escuta. É muito mais seguro, né, a gente ficar onde a gente tá hoje. É muito mais seguro não se colocar em risco, é muito mais seguro não se destacar. Se expor e provavelmente sempre vai ser, um risco. Até que a gente aprenda a manejar melhor essas emoções e contorná-las. E essa é a diferença de quem tá criando para quem tá parado. Quem cria, cria apesar do medo. Ninguém é um ser destemido, todo mundo tem medo e desconforto, mas quem tá lá criando aprendeu a lidar com essas dores, com esses desconfortos e fazer apesar de. Mas qual é o caminho, então, para fazer as coisas apesar do medo? Essa é a pergunta de milhões e a verdade é que cada pessoa vai encontrar uma fórmula para lidar com seus fantasmas. Não tem uma regra certa, mas eu vou trazer aqui algumas formas que podem funcionar. Uma das formas é questionar o seu medo. Primeiro, qual é o medo? Qual é a origem desse medo? De onde ele vem? Onde eu aprendi a ter medo disso? Qual é a crença que existe por trás desse medo? O que engatilha e reforça esse medo? Vou dar um exemplo. Eu adiei muito a gravação desse vídeo. Meu medo era de falar alguma besteira, de não ter um cenário apropriado, de ficar com cara amadora, o que é um problema já que eu trabalho com isso. A crença que existe por trás é que eu não sou boa em estar na frente das câmeras. Eu prefiro estar nos bastidores. Porque é muito mais minha zona de conforto estar gravando ali atrás do que estar aqui. Mas eu preciso questionar esse medo, ele faz sentido? O que de pior pode acontecer se meu medo for real? Qual é o pior cenário? Será que ele é tão ruim quanto minha mente
mente e meu corpo fazem parecer? Se eu falar besteira, se alguém não gostar do conteúdo, se eu não for tão boa nisso assim quanto eu gostaria de ser, será que isso é tão ruim assim? Se eu falar alguma besteira, eu posso cortar, eu posso me redimir, eu posso tentar aprender algo com o que eu falei. Alguma pessoa pode não gostar do conteúdo, mas será que não vai ter também outras pessoas que no final das contas vão gostar? Se ficar ruim, será que eu não posso tentar de novo e fazer melhor? E aí tem sempre uma coisa que a gente pode levar em consideração. O que eu perco por acreditar nesse medo? E por outro lado, o que eu poderia ganhar se eu enfrentar esse medo? Outra forma de você se colocar em movimento é parar de se comparar. É muito comum as pessoas criarem uma expectativa de como algo deve ser baseado em outra pessoa que é muito mais experiente ou numa pessoa que tem facilidade para fazer algo que você gostaria de fazer. Por exemplo, se eu estou começando a criar agora, se esse é um dos meus primeiros vídeos aqui do canal, não adianta eu me comparar com uma pessoa que cria há 5 anos, que já tem uma experiência. Algumas pessoas têm habilidades e facilidades que são diferentes das nossas. Tem gente que vai escrever facilmente um roteiro e tem dificuldade para gravar. E tem pessoas que vão gravar super bem, mas não tem bom storytelling ali na hora de falar. Cada um tem habilidades diferentes, se desenvolvem de formas diferentes e aprendem em velocidades diferentes. E eu sei que isso é aquela coisa que é quase senso comum, mas coloca na sua cabeça. O perfeito é uma ilusão, ele não existe. Saber onde você quer chegar é importante, mas você só vai chegar lá através de um processo. Nada acontece da noite pro dia e nada nasce pronto. E tem outra coisa, né? Às vezes a gente se dá importância demais. A verdade é que sempre vão ter aquelas pessoas amargas ali para criticar a gente, mas no final do dia, será que essas críticas importam tanto assim? A crítica só pega quando a gente é cruel o suficiente com a gente mesmo para acreditar nelas. Se alguém fala que meu vídeo tá com uma luz ruim, ou que minha dicção é péssima, ou que eu deveria usar menos as mãos para falar, e essa foi uma crítica real que eu já escutei, isso só vai me magoar se eu não ficar do meu lado e confiar que eu fiz a melhor luz que eu podia, que a minha dicção não é perfeita, mas eu posso melhorar, e que falar com as mãos é mais positivo para minha comunicação do que um problema. A gente sempre vai encontrar pessoas que estão amargas na vida e vão criticar, mas a verdade é que a grande maioria nem se importa tanto assim se a gente fez vídeo X ou vídeo Y, se a gente errou uma palavra, falou o português não correto, ou usou uma roupa que elas acharam que não ficou legal na gente, ou qualquer coisa que a gente tenha medo de ser criticado. E quando de fato uma crítica acontecer, a gente pode lidar com ela de duas formas. Criar um espaço interno, não reagir imediatamente e principalmente não levar pro coração. Entender que uma crítica maldosa feita pelo outro diz muito menos sobre a gente e muito mais sobre o outro, por mais clichê que isso seja. E a gente não pode esquecer disso. O desconforto vai vir e a gente vai ter duas opções. Se impor e falar, olha, desculpa, eu não gostei desse comentário, ou eu não entendi o que você quis dizer com isso. Isso vai deixar essa pessoa bem desconfortável. Ou você também pode, e eu acho super válido, ignorar completamente e deixar isso passar por você como se nada tivesse acontecido. As pessoas mais elevadas têm essa atitude, mas nem todo mundo consegue. E segundo, a gente pode ficar do nosso lado. A gente tá criando, tá se expondo. A gente não pode deixar pessoas que gastam energia criticando a gente e que não estão fazendo nada, diga-se de passagem, roubarem a nossa vontade de criar e se expressar. Bom, eu acho que até aqui já deu para entender o quão importante é a gente se colocar em movimento, colocar com generosidade as nossas habilidades no mundo e começar a criar. E é aqui que a gente se enche de motivação, começa a criar, fazer movimentos para as coisas acontecerem e aí as coisas ficam mais fáceis, certo? Errado. Eu realmente queria que a parte mais fácil fosse quebrar essa barreira do começar. Mas a grande verdade é que sustentar o fazer, apesar da expectativa que a gente coloca no projeto, antes de ver qualquer resultado, é onde o trabalho duro realmente começa. Pensa aí em algum criador de conteúdo que você admira, ou alguém que está no lugar que você deseja. Quantos vídeos ruins essa pessoa produziu antes de ser relevante? Quantas aulas com poucos alunos ou nenhum aluno ela teve que dar? Quantas newsletters floparam? Ou quantos infoprodutos tiveram poucas vendas? Nós temos um pensamento muito mesquinho ao achar que tudo que a gente faz tem que funcionar instantaneamente. Única e exclusivamente porque nós fomos lá e fizemos. Talvez seja a péssima herança dos gurus de marketing, onde todos eles têm a fórmula do sucesso instantâneo. E nós, meros mortais que temos poucos recursos, pouco suporte e uma longa curva de aprendizado, nos sentimos insuficientes e inadequados por não termos os números estrondosos nos primeiros 10 vídeos que fizemos. E é aí que nós vivemos em um ciclo frequente. Você tem motivação, se movimenta para fazer, geralmente com alguma expectativa, aposta todas as fichas num resultado que não vem e desiste. E aí a gente reforça aquela sensação de insuficiência que tínhamos antes de começar. Começamos a sentir que
tudo é uma perda de tempo, que era melhor não ter gastado energia ou recurso com isso, mas não é bem assim. Quanto mais atrelamos o sucesso a um resultado que a gente estipulou como fonte vozes da nossa cabeça, vai ser realmente impossível sustentar criar qualquer coisa. Então, um caminho é, como eu disse lá no começo, ter um propósito por trás da criação. Depois, aprender a aproveitar o processo por si só e não pelo resultado que ele pode trazer. Sentir prazer ou contentamento em estar colocando algo no mundo que você se orgulha e buscar evidências que aquilo está sendo útil para alguém. Ou, se não está sendo, adaptar para que comece a ser e continuar criando, apesar de todo o desconforto do processo. Tem um vídeo da Brené Brown que eu amo e que eu vou deixar aqui na descrição também, que ela fala mais ou menos o seguinte. Vou traduzir aqui da minha forma. Você pode passar a vida buscando evidências de que você não pertence, de que você não é amado, e você sempre vai encontrar. Por outro lado, se você buscar evidências de que existem pessoas que te amam, que querem te ouvir, que fazem questão de se comunicar com você e que gostam do que você faz, eu tenho certeza que você vai encontrar também. Tudo depende de qual lente você usa para enxergar o mundo. Então, para você quebrar esse ciclo de desistência, medo, bloqueio e continuar criando, só existe um caminho. Quando acontecer algo que te desanima e te faz querer desistir, você vai fazer diferente. A primeira coisa é perceber essa vontade e esse desânimo no seu corpo. Ok, eu tô com vontade de jogar tudo pro alto. É válida essa sensação e ela precisa de espaço, mas na maioria das vezes a gente pode contorná-la. Não é fácil. Exige às vezes um esforço hercúleo da nossa parte, mas é possível. E aí você vai se questionar, o motivo pelo qual eu quero parar de criar é válido? Ele é verdadeiro? Existem evidências reais disso? Digamos que eu postei um vídeo e ele flopou. Não teve ninguém que assistiu ou ninguém que comentou. E aí eu me senti uma completa incompetente e desanimei. Aí eu vou me perguntar, será que eu sou realmente incompetente? As evidências que eu tenho ao meu redor me levam a crer que eu sou mais incompetente ou competente? Eu tenho mais comentários positivos ou negativos? Será que não é só o formato, a forma, a rede, o conteúdo que poderiam ser diferentes? Além disso, o que eu posso aprender com esse fracasso, crítica, situação que me fez querer desistir? É algo realmente para desistir ou é só um direcionamento para um aperfeiçoamento? Para uma melhora? Como eu posso ficar do meu lado nesse processo de criar? Como eu posso ser menos cruel com o meu processo? Como que eu posso ser menos crítica comigo? Como que eu posso colocar menos pressão para eu fazer as coisas? Quais evidências eu posso buscar que revertem essa sensação de me fazer querer desistir? Por exemplo, eu pensei em desistir 1000 vezes de gravar esse vídeo, mas quais evidências eu posso buscar no mundo para que talvez valha a pena postar ele mesmo assim? E aí eu lembrei que várias amigas me falam da minha sensibilidade, da empatia, ou dos meus clientes que se sentem confortáveis quando eu estou fotografando e falam que isso é uma habilidade. Será que eu não posso compartilhar isso com outras pessoas? E, ao meu ver, sim. Aos poucos, a gente vai contornando, olhando para todas essas identidades, desconfortos e bloqueios e vai superando esse medo de criar. Claro, esse é o trabalho de uma vida. E esse vídeo não vai ser suficiente por si só para te transformar no ser mais executor do planeta. Mas eu espero que ele tenha sido útil para você entender que se conhecer, olhar para suas dores e para aquilo que te impede de ser a pessoa que você gostaria, é a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me deixa saber aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também, eu sempre sonhei em falar isso. Nos vemos na próxima semana e até a próxima!